the bottom! Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, e como prometido, sim, voltei para salvar o que resta desta semana de carnaval com mais uma banda. Banda esta precursora de um estilo do qual eu fui muito fã há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Os caras se reinventaram tanto que acabaram reinventando um estilo e aí, enfim. Vou falar de In Flames. Sim, banda da qual eu era muito fã. Como eu disse, os caras praticamente inventaram o estilo lá no comecinho da década de 90, ganharam o mundo e agora, 2019, vieram com um novo álbum, I, The Mask, uma direta homenagem ao seu mascote, o Jester. E, enfim, era um álbum razoavelmente aguardado por aqueles fãs mais hardcore que estavam esperando por alguma coisa. A banda passou por uma grande mudança, assim, saiu o baterista, saiu o guitarrista, entrou gente nova, tinha trabalho para mostrar. Os singles que foram lançados já no final do ano passado para agora chamaram um pouco a atenção, até porque tinha um vislumbre do que a banda já foi. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre o álbum depois que eu explicar para vocês o que é o In Flames, como eu sempre faço quando eu vou falar pela primeira vez de uma banda. Novamente aqui eu vou ter que repetir o recurso que eu usei lá no vídeo do Dream Theater. O In Flames, como eu disse ali, é uma banda que começou lá no começo da década de 90. Então assim, os caras têm muitos lançamentos, os caras passaram por muitas mudanças, é muita coisa. Então não dá pra resumir a carreira dos caras num vídeo de 15 minutos, que é a ideia que eu tenho pra falar aqui pra vocês. Então eu vou escolher alguns álbuns pra que eu possa ter uma base pra que vocês entendam a crítica que eu vou fazer sobre o último álbum. Ficou meio estranho, mas vocês vão entender. Vamos lá. Vamos começar lá do princípio mesmo, o primeiro álbum dos caras, Lunar Strain. Muita gente torce o nariz porque, como é um álbum lá do começo da década de 90, os caras lá de Gotemburgo, lá da Suécia, não tem a melhor das produções. Se for comparar, por exemplo, com o primeiro álbum do Korn, que teve o Ross Robinson, os caras gravaram lá Indigo Range, muitos timbres legais de guitarra, baixo, bateria, aqui isso não acontece. Mas é um registro, como eu gosto de dizer, raw, ele é cru. É o som mais cru possível que o In Flames já produziu até hoje. Tem muito do death metal tradicional, mas os caras já insertam ali a sua característica clássica e sensacional, que são as guitarras cheias de melodia. Aqui tem uma grande, digamos, diferencial e que eu gostava demais. O vocalista original da banda é o vocalista que depois foi para o Dark Tranquillity, outra grande banda sueca que também faz lá o seu death metal melódico. Death metal melódico começou a ser chamado assim depois que o In Flames e outras bandas daquela região lá da Suécia começaram a fazer essa mistura do death metalzão lá, cheio de blast beat, com umas coisas mais melodiosas, alguma coisa mais melancólica e tudo mais. Gerou-se o death metal melódico, muito interessante e que conversava com o que estava acontecendo na cena europeia de metal. Chegamos em 1997, Oracle, o álbum que, sem sombra de dúvida, botou o In Flames no mapa. Uma boa produção, ainda não chega a ser uma coisa ultra refinada, mas a produção em relação aos primeiros álbuns dá um salto de qualidade. Já temos aqui um novo vocalista, o Anders, que ainda é segue sendo vocalista do In Flames. E aqui o som ele já está no máximo de death metal que eles iam fazer e já começa a ter mais influências de metal alternativo,
Chegamos em 2000, Clayman. Aqui sim temos uma ruptura do que o In Flames já foi e um vislumbre do que ele poderia vir a ser. A influência de metal alternativo, nu metal, um som tanto quanto mais comercial, inclusive passagens de vocal mais limpo, não tão gritado, não tão gutural, começam a acontecer e são mais frequentes. O som ainda carrega um certo peso, mas o Anders, que é o vocalista, ele já começa a trabalhar letras com um tom mais melancólico, questionamentos pessoais, coisa e tal. Alguns fãs já começaram a torcer o nariz, uma galera debandou do In Flames e foi ouvir outras bandas, que é o caso do Dark Tranquillity, Soilwork, isso só para citar as bandas suecas de death metal, que são contemporâneas do In Flames. Se vocês quiserem, mais pra frente eu faço um vídeo só falando de death metal sueco, que é muito bom, é altamente refinado, vale muito a pena. Então, escuta aí que vocês vão entender agora aonde que eu quero chegar com o último álbum dos caras. O ano é 2002 e o álbum se chama Reroute to Remain. Aqui sim eles fincaram o pé nos Estados Unidos. Temos o que pode ser considerado o maior clássico contemporâneo da banda, Trigger, que aí faz uma brincadeira com a galera lá do Soilwork. É um clipe que é feito, digamos, em conjunto com a galera do Soilwork. Então há uma treta das bandas, eles se quebram na porrada e tal, mas no final tá tudo certo. É um álbum muito interessante. Temos aqui ótimas passagens que conversam muito. Agora é muito mesmo com o nu metal. E que me agrada, afinal de contas eu sou um grande fã de nu metal, me julguem, fazer o quê? I, The Mask, lançado agora, março de 2019, gerou ali uma certa expectativa porque há um movimento dentro das bandas de metal que ou tu segue metalzão, pesadão, tentando se reinventar, fazer coisas novas, mas ainda assim dentro do que tu já se propôs a fazer, como é o caso do Dream Theater, por exemplo. Eles resolveram fazer um álbum mais pesado, não tão progressivo, e deu muito certo. E bandas que seguem uma linha estilo Bring Me The Horizon, ou seja, tentam se reinventar esquecendo o que eles foram. O In Flames resolveu jogar na coluna do meio, então tu tem a metade do álbum pesada, razoavelmente interessante, nada que substitua os ótimos momentos que já tivemos nos álbuns anteriores, e umas baladas que puta que pariu, velho, é muito ruim, é muito ruim. E quando eu digo é muito ruim, é baseado nas baladas que eles já haviam feito anteriormente, em que entregam uma boa qualidade sonora, há muita melodia, há boas estruturas de solo, há reinvenções de bateria, há timbres diferenciados. Isso não acontece aqui. Cara, é um marasmo, é muito ruim. É totalmente desnecessário, tá ligado? Tipo assim, tu pega metade do álbum, tu escuta no volume máximo, vai treinar, vai correr, vai viver a tua vida feliz e alegre, e quando tu chega na parte melódica, é uma bela de uma bosta. Não dá pra ouvir, tá ligado? Tipo, foi mais ou menos o que eu tive quando eu fui assistir Batman vs Super-Homem. Eu cheguei no cinema e pensei, vai ser muito foda. E quando eu saí eu falei, puta que pariu, gastei dinheiro com essa bosta, que merda. Então vamos lá. Depois desse momento sincero, eu vou tentar explicar aqui pra vocês, cara, 3 faixas que vão mostrar mais ou menos qual que é a ideia que eles trouxeram pra esse álbum que, sendo muito sincero, eu não sei se faz algum sentido dele ter sido lançado. É triste dizer isso, mas enfim. Vamos lá então. Como eu sempre explico, 3 faixas, uma muito boa, uma ruim, todas incríveis, todas horríveis. Aqui eu vou conseguir fazer o que eu sempre gosto de fazer, que é uma muito boa, uma terrível e uma que, enfim, explica o que é o álbum. Começando com a que vale a pena, assim, tipo, se tu quer ouvir esse álbum e tu quer começar com uma das músicas que realmente vale a pena, sem sombra de dúvida, This Is Our House. Join me in the fight, fight for our lives.
faixa que, digamos assim, sei lá, Stay With Me. Oh, I can see the light. Stay with me away. Ela conversa com um pouco do que o In Flames vem produzindo com as baladas das antigas, mas que, digamos assim, sofre com essa questão sintética que o In Flames resolveu empregar em sua sonoridade, que não é legal, não tá funcionando. Tipo, o In Flames foi uma banda que no começo da década de 90 foi muito relevante para criar um subgênero muito interessante dentro do death metal, um gênero esse, no caso, o death metal, muito ríspido e restrito a novas incursões musicais, e o In Flames conseguiu romper essa barreira e abriu portas para grandes bandas e bandas muito interessantes como Soilwork, o próprio Dark Tranquillity, que é a banda que o vocalista original montou depois que saiu do In Flames, e outras bandas começaram a conversar com essa sonoridade que o In Flames criou, inclusive uma banda que eu sou muito fã, que é o Trivium. O Trivium tem muitas boas influências de In Flames, e eles conseguiram usar essas boas influências para criar um som muito foda, coisa que o In Flames se perdeu completamente. Fica aqui a esperança de que num próximo álbum, seja lá quando for que ele venha a sair, eles voltem para as raízes, porque era uma sonoridade muito própria. Quando tu ouvia 2, 3 acordes de In Flames, tu sabia que era o In Flames que estava tocando. Não era uma banda genérica. Poucas bandas conseguiam emular algo próximo que o In Flames criou. Muito triste só falar mal desse novo álbum. É muito difícil não dar mais do que nota 5 para esse álbum e torcer para que ele caia no esquecimento, que os caras venham de novo com uma força total, como era lá no começo da década de 90. Beleza? Fica aqui as dicas para quem acompanhou o vídeo até aqui. Siga nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal, deixa nos comentários se tu escuta In Flames ou se tu foi tentar escutar por conta do que eu falei, e aí diz qual é o álbum que tu mais gostou dos caras. Também fica aqui algumas dicas de cunho pessoal. Soilwork, At The Gates, Dark Tranquillity, bandas suecas que fazem essa ideia meio death metal melódico, que são muito boas e que inclusive seguem lançando ótimos álbuns, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!